Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é o filo dos moluscos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais desse grupo, sobre a sua classificação e também a importância ecológica e econômica deste grupo. Todos os animais que pertencem ao filo dos moluscos apresentam um corpo mole, e alguns deles vão apresentar uma concha constituída de carbonato de cálcio. Essa concha ela vai funcionar como proteção contra os predadores, pois o animal ele pode se recolher dentro dessa concha. Aqui eu coloquei alguns exemplos do filo dos moluscos, mas nós vamos estudar esses animais quando formos ver as classificações. Como que é a estrutura corporal dos moluscos? Então, eles apresentam uma região cefálica, que é a região da cabeça. Nessa região, podem conter alguns órgãos sensoriais, como, por exemplo, os olhos e os tentáculos, e também alguns gânglios nervosos nessa região aqui. Apresentam um pé muscular, então esta estrutura ela funciona para a locomoção do animal. Alguns animais apresentam tentáculos nesta região aqui. Apresentam a massa visceral, então é onde se encontram todos os órgãos internos. Então, aqui na massa visceral, a gente tem o sistema digestório, sistema circulatório, respiratório, excretor e também o sistema reprodutor. Esses animais também apresentam uma estrutura chamada manto. O manto é como se fosse um tecido que secreta a concha. Então, aqueles animais que apresentam concha, eles têm por fora da massa visceral o manto, e o manto secreta a concha por fora do manto. Nesse slide, a gente vai estudar alguns sistemas que fazem parte do filo dos moluscos. Então, os moluscos apresentam um sistema respiratório. Temos aqueles animais que são aquáticos que respiram através de brânquias. Então, a brânquia ela absorve o oxigênio da água e também devolve para a água o gás carbônico. Nós temos também os animais que são terrestres, que realizam a respiração pulmonar. Então, eles apresentam o pulmão e através do pulmão acontecem as trocas gasosas. Nós temos como sistema circulatório, na grande maioria, a gente diz que o sistema circulatório é aberto. Então, o sangue ele vai circular parcialmente dentro dos vasos sanguíneos. Então, como esses vasos sanguíneos não são fechados, o sangue ele vai acabar banhando os tecidos do corpo. No caso do polvo e da lula, eles apresentam um sistema circulatório fechado. E esse sistema circulatório fechado significa que o sangue circula totalmente dentro de vasos sanguíneos. Isso daqui vai auxiliar muito na locomoção, que eles se locomovem por propulsão a jato. Então, eles se locomovem numa velocidade muito maior do que aqueles outros moluscos que apresentam a circulação aberta. O sistema digestório, ele tem digestão extracelular, que é dentro da cavidade digestiva, e a intracelular, que é dentro da célula. No sistema nervoso, a gente tem alguns gânglios nervosos, e no caso dos animais como polvos e lulas, a gente já tem um cérebro desenvolvido. O sistema reprodutor, nós temos a reprodução sexuada, então acontece a troca de gametas. A maioria dos animais são dioicos, então apresentam machos e fêmeas, com fecundação interna. Mas no caso dos hermafroditas, eles não realizam a autofecundação. Então, mesmo tendo os dois tipos de gameta, eles precisam realizar a fecundação cruzada. Então, acontece a troca de espermatozoides entre dois indivíduos diferentes. Como o sistema excretor, aqui a gente ainda não tem um rim desenvolvido, mas a gente tem uma estrutura chamada metanefrídeo. O metanefrídeo vai fazer uma função do rim, comparado com o nosso caso. Ele é um conjunto de túbulos por onde essas excretas, que são as substâncias tóxicas, são eliminadas. Os moluscos eles são classificados em 3 grupos. Então, é o grupo dos gastrópodes, tem os bivalves e os cefalópodes. Então, vamos começar a ver aqui o grupo dos gastrópodes. Então, a palavra podes significa pé.
E o pé nada mais é do que a estrutura locomotora. E gastro significa barriga, então tem os pés na barriga. Então a estrutura locomotora está na barriga. Olha a região dos pés aqui. Como que esses animais eles se locomovem? Então esses pés eles realizam ondulações e o animal vai acabar se locomovendo lentamente. O maior número de espécies do grupo dos moluscos encontra-se dentro dessa classificação aqui. Alguns deles apresentam a concha, como é o caso dos caracóis e dos caramujos. Os caramujos, eles vivem em ambiente aquático e os caracóis em terrestres, só que tem que ser um terrestre úmido. As lesmas não apresentam concha. Então, aqui a concha, pessoal, nós temos que ver o que tem dentro da concha. Então, dentro da concha tem a massa visceral, onde estão os órgãos, onde estão os sistemas. Encostado aqui na concha, para o lado interno, nós temos o manto. Então, o manto, ele secreta a substância que forma a concha. Na região da cabeça, nós temos a rádula, que funciona como uma língua para raspar o alimento. Então, quando o animal ele vai se alimentar de algas ou plantas, essa rádula é projetada para fora e ele raspa o alimento para que ele seja ingerido. Na região da cabeça também temos 2 tentáculos e na ponta dos tentáculos encontram-se os olhos. Então, tanto os tentáculos quanto os olhos são chamados de órgãos sensoriais. O nosso segundo grupo é o grupo dos bivalves. A palavra bi significa 2 e valves, valvas ou conchas. Então, são animais que apresentam 2 conchas. E essa concha ela é articulada. Então, o animal ele apresenta um músculo que controla o fechamento e abertura da concha. Todos os animais desse grupo são aquáticos. Nós temos como exemplos as ostras, os mexilhões, os mariscos e as vieiras. Não apresenta rádula, tá? Então, alguns animais apresentam olhos e tentáculos como órgãos sensoriais, mas não possuem uma cabeça distinta, como era o caso dos gastrópodes. No lugar da rádula, que servia para alimentação no grupo dos gastrópodes, aqui existem as brânquias, vão auxiliar também na alimentação, mas também na respiração. Então, através das brânquias acontece a captura do oxigênio da água e através das brânquias também é liberado o gás carbônico para a água. Mas no caso da brânquia funcionando como alimentação, nós temos um muco que reveste as brânquias. Então, as partículas de alimento, elas acabam grudando nesse muco e existem alguns cílios na região que ajudam na absorção desse alimento. Então, a gente fala que esses animais, eles se alimentam por filtração. Existem alguns animais deste grupo que faz a formação da pérola. Pessoal, precisamos entender aqui que a formação da pérola nada mais é do que uma forma de defesa do animal. Então, se caso entre, no momento que a concha ela está aberta, pode entrar algum corpo estranho, um grãozinho de areia, um vírus, uma bactéria. E como forma de proteção, o manto que está colado na parte da concha, na parte interna da concha, vai secretar várias camadas de uma substância chamada nácar, também conhecida como madrepérola, ao redor desse corpo estranho. Então, essa substância vai acabar cristalizando e isolando esse agente estranho. Então, esta formação da pérola é algo que o animal faz como forma de defesa. Nós acabamos utilizando a pérola como forma de fonte de renda, tá? Então, a pérola ela tem um grande valor econômico. Então, o ser humano até ele consegue fazer o cultivo de algumas ostras e produzir essa pérola artificialmente. Então, o ser humano consegue introduzir na região do manto, por exemplo, grãozinhos de areia. Então, naturalmente, uma ostra, ela produz em torno de uma pérola naturalmente. Mas em cativeiro, na minha criação de ostras, eu posso fazer uma produção de mais do que uma pérola dentro do mesmo animal. Agora, uma outra coisa importante sobre esse grupo aqui.
Como são animais filtradores, quando eles absorvem as partículas de alimento da água, eles também absorvem os poluentes que estão na água. E isso acaba fazendo com que o animal seja um bioindicador de poluição. Então, aonde a água é muito poluída, não vai existir animal. Então, se você encontra o animal num local, é porque aquela água ela não é poluída ou ela tem uma baixa poluição. Mas por conta desses animais filtrarem algumas substâncias, até no caso compostos químicos, quando a gente se alimenta desse tipo de animal, a gente pode sofrer uma intoxicação. Então, existem muitos casos de intoxicação alimentar que estão associados ao consumo deste tipo de animal, porque na região onde esse animal se encontra, pode existir alguns poluentes no ambiente ou alguns compostos químicos que este animal absorveu e ficou grudado no seu corpo. Daí você se alimentando dele, você sofre um processo de intoxicação alimentar. Nosso último grupo é o grupo dos cefalópodes. Então, céfalo significa cabeça e pode significa pés. Então, apresentam os pés na cabeça. E esses pés são os tentáculos que auxiliam na captura de alimento. Como exemplos de animais desse grupo, a gente tem o polvo, que é um animal que não apresenta concha, a gente tem a lula, que apresenta concha interna, e a gente tem a sépia e o náutilo, que apresentam conchas externas. Todos eles apresentam tentáculos que vão auxiliar na captura do alimento. E nesses tentáculos existem ventosas que auxiliam ainda mais na eficiência dessa captura. Esses moluscos, eles são os mais adaptados ao ambiente, tá? Eles apresentam um sistema circulatório fechado, então o sangue circula totalmente dentro dos vasos sanguíneos. Isso daqui auxilia no movimento chamado de propulsão a jato, que é um movimento que faz com que esse animal ele se locomova rapidamente. Então, os órgãos sensoriais são bem desenvolvidos, então esses animais apresentam um cérebro complexo, e eles têm a capacidade de aprendizagem. Então, foram feitos vários experimentos aqui, principalmente aqui com os polvos, e foi identificado que eles conseguem aprender. Alguns desses animais apresentam células especiais na pele chamada de cromatóforos. Essas células auxiliam o animal a mudar a sua cor, e nessa mudança de cor facilita o processo chamado de camuflagem. Não são todos eles que fazem a camuflagem, mas grande parte desses animais fazem a camuflagem porque apresentam os cromatóforos. Esses animais também apresentam a glândula de tinta, então quando eles se sentem ameaçados, essa glândula de tinta libera no ambiente uma tinta escura de coloração negra que acaba auxiliando esse animal na fuga, porque o predador ele não consegue enxergar o animal, ele acaba escapando por conta disso. Então, nós temos aqui uma importância econômica muito grande em relação ao grupo dos moluscos. Muitos moluscos eles são utilizados para nossa alimentação, então, como no caso do escargot, da ostra, do mexilhão, da lula e do polvo. São utilizados também como matéria-prima, principalmente aqui quando eu penso nas conchas. Então, existem alguns botões que são feitos de conchas, existem bijuterias que são feitas de conchas e vários outros tipos de artesanatos. Pensando aqui na glândula de tinta que os cefalópodes apresentam, nós temos também a produção da tinta nanquim. Essa tinta ela pode ser utilizada tanto para a escrita, como para o desenho e como para a pintura. Nós temos ainda como importância econômica a pérola, que tem um grande valor no mercado, tá? Lembrando aí que eu já falei para vocês que a pérola ela pode ser encontrada naturalmente dentro dos bivalves, mas também pode ser produzida em cativeiro. Em cativeiro você tem uma produção de uma grande quantidade de pérolas em um mesmo animal. Agora, como importância ecológica, os moluscos eles são utilizados na alimentação de outros animais, mas também são utilizados como bioindicadores de poluição, pensando principalmente aqui nos bivalves, que são animais filtradores. Então, como eu disse, quando a gente vê o bivalve,
Se você encontra bivalve em um local, significa que aquele local ele não está poluído ou ele tem uma baixa poluição da água.